Olá pessoal, que bom ter vocês de novo aqui com a gente hoje. E hoje nós vamos discutir um tema muito interessante, porque está acabando de sair do forno um artigo, foi publicado pela Reveduc, sobre a constituição da identidade de crianças surdas na educação infantil. E nesse artigo a gente faz um diálogo dos estudos surdos com a sociologia da infância. Esse artigo foi escrito por mim, com mais 3 colegas do grupo de pesquisa DIS, da Faculdade de Educação da Unicamp. E é um prazer ter aqui comigo hoje a Lilian, a Miriam e a Raquel. É um prazer poder falar com vocês que estão nos assistindo. Eu sou Lilian Cristine Ribeiro Nascimento, faço parte do grupo de pesquisa DIS, Diferenças e Subjetividades em Educação, estudos surdos e das questões de raça, gênero e infância. Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui a convite da minha orientadora de mestrado, Gabriela Tebete, juntamente com a professora Lilian e com a Raquel. Simone de Beauvoir, em 1949, nos provocava a pensar na constituição da identidade feminina, quando afirmava: não se nasce mulher, torna-se mulher. Neuza Santos Souza, do mesmo modo, aborda o processo de tornar-se negro. E uma discussão similar é feita no campo dos estudos surdos, quando argumentam que a identidade surda é uma construção atravessada pela partilha de uma cultura surda. E é a partir do diálogo com essas autoras e com dados das pesquisas da Lilian, da Miriam e da Raquel sobre os estudos surdos e da minha pesquisa de doutorado sobre os estudos da infância, que nós vamos desenvolver esse artigo que intersecciona os estudos da infância e os estudos surdos para pensar a constituição da identidade da criança surda e dos grupos de pares, destacando o papel da proposta pedagógica das escolas nesse processo. Então, primeiro eu vou convidar a professora Lilian para contar um pouco para vocês sobre o grupo de pesquisa no interior do qual esse debate emergiu e sobre os estudos surdos como um campo de pesquisa. Lilian, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje no canal. Olá, Gabi, tudo bem? O objetivo desse grupo de pesquisa é trazer a questão das diferenças e das subjetividades e o modo como a educação pensa, se relaciona, está estruturado a partir dessas diferenças. O campo do estudos surdos é uma área de pesquisa que envolve pesquisadores ouvintes e pesquisadores surdos e é uma ramificação dos estudos culturais, que tem como premissa o estudo das diferenças dentro da sociedade, a partir de suas práticas culturais, de suas práticas discursivas e do estudo entre a relação entre poder e saber. No aspecto da educação, esse campo defende que a língua de sinais deve ser central na educação das pessoas surdas, a partir de uma educação chamada educação bilíngue. Portanto, ela deve ser realizada em escolas bilíngues ou em classes bilíngues, que são escolas onde a língua de sinais é a língua de instrução. A língua de sinais não é um recurso ou um instrumento ou uma estratégia de ensino. Ela é a língua na qual circulam os conhecimentos escolares, os conhecimentos acadêmicos. Portanto, na educação bilíngue, é fundamental que os profissionais, professores, surdos e ouvintes sejam fluentes em Libras, para que a aquisição de língua de sinais ocorra de uma forma espontânea na interação entre as pessoas dentro da escola, uma vez que a maioria das crianças surdas são provenientes de famílias ouvintes. A língua de sinais, ela é primordial dentro da escola e vai também favorecer a aquisição da língua portuguesa escrita como segunda língua dentro dessas escolas. Além disso, a interação entre os pares favorece uma subjetividade sadia entre as crianças, de sentir-se num espaço onde possa compartilhar suas experiências, onde ela possa falar sobre si, brincar, argumentar, tendo a língua de sinais como uma língua que flui e que está nos processos dialógicos, tanto do professor com os alunos, como entre os alunos. Obrigada, Lília. É muito bacana conhecer um pouco desse panorama, né?
E então eu vou convidar agora a Miriam, que fez uma belíssima pesquisa sobre os estudos surdos brasileiros, para conversar um pouquinho com a gente. A Miriam leu toda a produção de 3 pesquisadoras surdas com pós-doutorado em educação e identificou os principais temas que marcam a produção do campo. Miriam, conta pra gente um pouquinho sobre essas 3 pesquisadoras que você estudou e as principais ideias delas. As obras pesquisadas são de 3 pós-doutoras surdas, da professora Gladys Perlin, da professora Mariane Stumpf e da professora Silvia Andrés Witkowski. As autoras são referências tanto na área da educação quanto na área da linguística. Ao analisar toda a produção das pós-doutoras, foi possível definir 3 grandes categorias: identidade, educação e direito dos surdos, que são os principais temas que permeiam toda a produção das pós-doutoras. Minha pesquisa foi baseada em autores surdos e logo no início identifiquei a visão que os surdos apresentam em relação à surdez. Os surdos se descobrem na diferença. Ser surdo é uma questão de identidade, é uma questão de vida, pautada por uma experiência visual. E a partir dessa experiência surge a cultura surda. É importante conceituar povo surdo e cultura surda. Conceito esses que trago de autores surdos e que hoje sabemos que não há um consenso. Povo surdo é um grupo de sujeitos surdos que usam a mesma língua, têm o mesmo costume, história, tradições. E a cultura surda, ela é representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de interagir no mundo. O conceito de identidade está muito presente nas obras das pós-doutoras e ela é apontada como fragmentada e múltipla, está em constante construção e tem como base a própria cultura surda. A cultura surda tem grande relevância na constituição da identidade surda, já que esta subsidia formas de construção de significados e símbolos que direcionam e inspiram as atitudes com as quais os indivíduos surdos se identificam e atribuem sentidos e significados como um grupo, como um povo. Identidade surda faz parte da cultura surda e é permeada pela língua de sinais, pelo movimento surdo, pela questão do pertencimento, do convívio do surdo entre seus pares. Portanto, pensar no sujeito surdo nos remete a pensar na cultura surda, e a Libras é vista como um marcador identitário da cultura surda. É importante destacar que não encontramos debates específicos sobre a diferença entre ser uma criança surda ou ser um adulto surdo, o que evidencia a potência do debate que traçamos no nosso artigo. A segunda categoria analisada foi a educação de surdos. Esse tema a Raquel vai abordar. Pois é, Miriam. E a educação de surdos é exatamente o tema de pesquisa da Raquel, que se volta para práticas de educação de crianças surdas na educação infantil e nos instiga a estabelecer aproximações entre os conceitos de culturas surdas e culturas infantis. Raquel, conta para o pessoal um pouquinho da sua pesquisa de mestrado, dos principais resultados e o que você trouxe para o nosso artigo. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi analisar a produção de saberes da criança surda pequena e de suas interações. A minha pesquisa de campo foi realizada em 4 escolas, organizadas em 3 modelos de educação para surdos. Foram 2 escolas municipais inclusivas bilíngues, com regime de docência compartilhada, ou seja, com a presença da professora regente ouvinte e da professora bilíngue. Uma escola municipal polo bilíngue, numa sala multisseriada,
com a presença de 2 professoras bilíngues, cuja língua de instrução é a Libras, e uma escola municipal nomeada bilíngue, porém com a presença esporádica de professor surdo e de intérpretes. Os 2 relatos que eu trago aqui para vocês, que estão presentes na pesquisa e no artigo, evidenciam as condições e os entraves para a interação das crianças surdas. O primeiro relato que eu trago aconteceu na escola municipal nomeada bilíngue. É de uma criança surda que permanecia matriculada numa sala de ouvintes. Em alguns dias da semana, ela tinha a presença do professor surdo que lhe ensinava Libras e a presença de intérpretes. Porém, neste dia, a intérprete não estava presente, de modo que essa criança permaneceu totalmente apartada das atividades pedagógicas, das interações, das ações que aconteciam na sala. Num determinado momento, essa criança sentadinha lá, no lugarzinho dela, começou a brincar com um estojo de lápis de cor e ela pegou um lápis vermelho e olhou para mim e eu sinalizei vermelho. E o olhar dela nesse momento se iluminou. Ela percebeu que naquele momento, naquele local, havia alguém que sabia Libras. E então ela iniciou uma interação ali comigo, uma brincadeira, pegando todos os lápis um a um, me mostrava para que eu sinalizasse as cores. Nesse dia, eu fui a única interação dessa criança surda no período em que ela permaneceu na escola. O outro relato que eu trago é de uma escola municipal inclusiva bilíngue, com regime de docência compartilhada, em que havia 3 crianças surdas matriculadas na mesma sala. Então, logo pela manhã, a professora distribuía os crachás às crianças para que elas escolhessem a cor da sala, que elas iriam desenvolver as atividades no dia. Então, a primeira criança surda pegou o seu crachá e colocou na sala amarela. E, em pé, começou a negociar com as outras crianças surdas que estavam sentadas ainda, aguardando a sua vez, para que elas também escolhessem a sala amarela junto com ela. O que isso evidencia? Que foi a interação das crianças surdas com seus pares surdos que permitiu que houvesse ali significados, a produção de significados, interação, um debate, um diálogo e a decisão de qual sala elas iriam naquele momento. Isso só foi possível porque havia seus pares surdos que entendiam a sua língua, que compartilhavam uma língua com ela. Nossa, esses relatos que a Raquel traz são muito emocionantes, pessoal? E são eles que nos fazem levantar essa questão importante. Quem são os pares das crianças surdas na escola? A discussão que a gente realiza no artigo, e a gente convida vocês hoje a partilhar desse debate com a gente, é um debate que oferece subsídios para pensarmos o currículo e a formação de professores para a educação de crianças surdas na educação infantil, bem como mostra a importância de estarmos atentos para o modo como percebemos aquilo que tem sido denominado como a diferença no interior da escola, e de como muitas vezes o que chamamos de inclusão nada mais é do que um modelo cruel de exclusão camuflada. Histórias como a da Fiorella nos mostram a importância de olharmos com carinho e atenção para as práticas educativas e condições de socialização das crianças surdas. A Fiorella está nas redes sociais e é parte de uma comunidade surda com quem interage tanto no âmbito familiar como nas redes sociais. E a gente convida vocês a conhecerem o canal Diário de Fiorella, que é sensacional. E ele nos mostra como de fato faz todo sentido pensarmos que, tal como gênero, raça, infância, identidade surda também pode ser compreendido como uma construção social. Então é bem interessante a gente olhar o que é o conceito de cultura surda. Vamos olhar essa definição que aparece aqui na tela. E agora vamos dar uma olhada na definição do que é cultura infantil.
Interessante, né? Porque quando a gente olha para essas duas definições, essa definição de cultura surda como uma cultura que é construída na relação com os pares, e a cultura infantil também como uma cultura que é construída na relação com os pares. Então a gente vai poder pensar que no caso da criança surda, é possível falar de uma cultura infantil surda. E que essa cultura infantil surda, tal como já dizia no campo dos estudos da infância Florestan Fernandes, William Corsaro, ao definirem a cultura infantil, ela também precisa de um espaço de vizinhança, ela precisa da interação. Mas para que essa interação ela possa acontecer, é necessário que as crianças partilhem de uma mesma língua. E daí a importância da língua de sinais para que a criança surda possa fazer parte desse coletivo. Então, nesse sentido, podemos dizer que não é a perda auditiva que define a identidade surda, e sim a inserção e a participação nas culturas surdas, marcada sobretudo pela experiência visual e o uso da linguagem de sinais. A identidade surda não se define, portanto, a partir de características biológicas, mas a partir de elementos sociais. E é por isso que, parafraseando Simone de Beauvoir, podemos dizer que não se nasce surdo, torna-se surdo. E os grupos de pares desempenham um importante papel nesse processo. Se você gostou desse debate, lembra de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece, para que essa discussão possa circular muito e que a gente possa construir uma educação melhor e com respeito às especificidades das crianças surdas. E dá uma olhadinha lá no nosso artigo da Reveduc, para você poder anotar, grifar e pensar com a gente sobre esse tema tão importante. O link do artigo está aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente agradece imensamente a participação de vocês sempre aqui com a gente. Espero vocês nos outros vídeos do canal. Um beijo grande e até a próxima!